No sursi, ainda há previsão da prorrogação dos sursis. O que seria essa prorrogação? Ela se refere à prorrogação do período de prova. Então, o período de prova do sursi pode vir a ser prorrogado. Então, se o agente for processado por um crime ou contravenção, automaticamente terá a prorrogação do sursi, a prorrogação do período de prova do sursi. Isso está previsto lá no artigo 81, parágrafo 1º. Por que precisa dessa prorrogação? Para saber o resultado desse crime 2. Precisa saber o resultado, se a pessoa vai ser absolvida ou se vai ser condenada. Porque condenações são passíveis de revogação do sursi. Se do crime 2 eu tiver uma condenação, então eu posso vir a ter revogado o meu sursi. Vamos ao exemplo então. Vamos supor que eu cometi o crime 1. Desse crime 1 resultou uma pena privativa de liberdade de 2 anos. O juiz analisando os requisitos, não superior a 2 anos, não sendo passível a restritiva de direito, não sendo reincidência em dolo e ainda tendo as circunstâncias judiciais favoráveis, o juiz pode vir aplicar o sursis. Aplicando o sursi, ele vai determinar qual é o período de prova, por quanto tempo isso ficará suspenso e quais são as condições. Então, nesse caso do crime 1, o juiz determinou um período de prova de 4 anos. Eu terei que ficar 4 anos provando ser merecedora, cumprindo aqueles requisitos estabelecidos pelo juiz. Pois bem, estou lá cumprindo o meu sursi, no período de 4 anos e chego aqui e eu cometo o crime 2. E aqui, esse período, eu estou respondendo o processo do crime 2. Só que chega ao final do meu período de prova do sursis e eu não tenho a solução do crime 2, não transitou em julgado o crime 2, eu estou respondendo o processo. Então, terá que ser prorrogado o meu período de prova obrigatoriamente. Por quê? Porque se o agente for processado por outro crime ou contravenção, automaticamente se prorroga o período de prova. Por quanto tempo esse período de prova é prorrogado? Esse período de prova é prorrogado até o trânsito em julgado do crime 2. Eu preciso do trânsito em julgado, a prorrogação vai até o trânsito em julgado porque eu preciso saber qual é a resposta desse trânsito em julgado. Eu preciso saber qual vai ser a resposta para esse crime. Caso a pessoa seja absolvida, extinta estará a minha punibilidade. Por quê? Porque eu cumpri todo o período de prova. E não houve causas para revogação. Quais são as causas de revogação obrigatória? Condenação por um crime doloso. Qual é a causa de revogação facultativa? Condenação por um crime culposo ou por uma contravenção penal. Então eu preciso saber se eu vou ser condenada ou absolvida. Sendo absolvida, extinta está a punibilidade. O crime 1 foi pago, não devo mais nada para a sociedade. No entanto, se desse trânsito em julgado restar uma condenação, condenação é causa de revogação do sursi. Então, o sursi será revogado, certo? Essa revogação, o que vai surgir desta revogação? A execução da pena privativa de liberdade. Porque um efeito da revogação é que a pessoa terá que cumprir a sua pena. E qual foi a pena da pessoa? 2 anos. Então, a pessoa, se tem o sursi revogado, terá que cumprir os 2 anos de pena, aqueles 2 anos de pena imposta na sentença. Então, essa prorrogação, todo esse período de prorrogação, é esperar o trânsito em julgado para saber se vai ser absolvido ou condenado. Se é absolvido, extinta está a punibilidade. Se condenado, aí tem que ver se essa condenação é por crime doloso, então é revogação obrigatória, execução de pena. Se a condenação for por um crime culposo ou uma contravenção penal, é causa de revogação facultativa, o juiz que decide. Se o juiz decidir em não revogar, exacerba o quê? O período de prova, certo? E vai vir transitado em julgado absolvido, extinta está a punibilidade. Transitado em julgado condenado, revogação. Causa de revogação, execução da pena privativa de liberdade, terá que cumprir os 2 anos de pena e todo o período do sursi foi jogado no lixo. Então, a prorrogação ela serve para esperar essa certeza do trânsito em julgado.